Paz do Senhor para os irmãos. Quero iniciar aqui o estudo acerca de Paulo, né, sua biografia. Como já tinha falado aos irmãos que iria, dar sequência ao estudo sobre os principais personagens do Novo Testamento, começando por Jesus. E agora quero falar um pouquinho sobre Paulo, né, o apóstolo aos gentios, né? O apóstolo que teve um ministério vasto entre os gentios, que já havia sido, na verdade, profetizado por Deus, pelo profeta Isaías, que Deus iria, na verdade, salvar, né, as nações. E Paulo foi o principal apóstolo. Claro que nós sabemos que o primeiro gentio a fazer parte da igreja, propriamente dito, foi através do ministério de Pedro, que foi Cornélio, né? Cornélio, sua família, seus vizinhos, né? Familiares em geral. Mas, depois disso, então vem Paulo e inicia, né? Esse ministério, salvando ou trabalhando, né? Como instrumento nas mãos de Deus para que milhares e milhares de gentios fossem salvos através da manifestação do poder de Deus, né, mediante o sangue de Jesus. Então vamos começar a falar um pouquinho de Paulo. Nós sabemos que Paulo ele era judeu, né, um judeu da diáspora, que eram judeus que tinham sido dispersos, né, que tinha emigrado para outros países. Paulo, o pai de Paulo, né, a família de Paulo, eles se estabeleceram em Tarso, que era uma cidade muito importante da Cilícia, onde havia uma importante escola, né, ou como nós usamos dizer nos nossos dias, uma grande universidade, e o centro filosófico dos estoicos. Então era uma cidade, podemos dizer assim, né, cosmopolita, né, era uma cidade rica, onde florescia o comércio, e possivelmente o que nós vemos e entendemos é que os pais de Paulo, a família de Paulo, eles eram bem-sucedidos na sociedade, eram pessoas que talvez até, quem sabe, lidavam na área do comércio. E Paulo, já bem novo, né, ele foi conduzido a Jerusalém. Nós não sabemos, o que nós sabemos é que o pai de Paulo, ele era fariseu, né? Ele tinha sido criado dentro da tradição farisaica, e quando Paulo chega ali na adolescência, nós não sabemos, né, qual é a idade certa, mas possivelmente aí entre os 13 e os 18 anos de idade, Paulo então foi conduzido, né, foi enviado para Jerusalém, para ali poder estudar, né, a palavra de Deus. E nós sabemos que, pelo registro que nós temos no Atos dos Apóstolos, que ele foi aluno, né, discípulo de um dos mais proeminentes rabinos da época, né, chamado de Gamaliel, que era neto de Hillel, que foi o fundador da escola rabínica Beit Hillel. Então Paulo, o relato, né, da conversão dele está, nós temos na verdade mais de um relato, né? O primeiro relato está ali no capítulo 9 de Atos, mas nós também temos um outro relato no capítulo 22 de Atos, né? Eu até gosto mais do relato do capítulo 22, mas todos eles são importantes nós mencionarmos. Paulo, ele então vai a Jerusalém, ele se forma, né? A palavra de Deus diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? Isso, quando se fala que foi educado aos pés de Gamaliel, fala de uma posição de honra, de destaque, como um aluno aplicado, o um aluno dedicado
em aprender, né? No caso, que realmente se preocupava por aprender, ele não estava ali simplesmente por estar. E ele então se forma, e daí quando Jesus, entretanto, é crucificado, né? Depois acontece a ascensão de Jesus, quando ele então ele sobe para junto do Pai, né? Possivelmente ali no ano 30 da nossa era cristã. Por que ano 30? Nós sabemos que Jesus morreu no ano 33, né? Mais ou menos o ministério de Jesus durou 33 anos e meio, iniciando no ano 30. Só que devido ao erro, né? Um erro que houve no nosso calendário, na contagem do calendário, então conclui-se que, na verdade, Jesus não nasceu no ano primeiro, ele nasceu mais ou menos no ano 3 ou 4 antes da Era Comum. Por isso, então, dá-se o ano 30, mais ou menos, né? Isso não é uma ciência exata, para o ano da ascensão de Jesus. Paulo, entretanto, ele se converte aproximadamente aí no ano 34, 35 da Era Comum, né, que é chamado depois de Cristo. E ali ele tem um encontro com o Senhor que marca tanto a vida de Paulo como a história da igreja, porque até então o evangelho ele era pregado de uma forma maciça aos judeus. E quando Paulo ele é chamado, a partir de alguns anos, né? Claro que nós temos que fazer algumas contas, né? Mas a partir de alguns anos seguintes, então Paulo começa, porque o chamado de Deus, o chamado de Paulo, né? Por Deus, seu ministério foi exclusivamente para trabalhar entre os gentios. Só que Paulo ele tinha um método, ele tinha uma estratégia. A principal estratégia de Paulo era começar entre os judeus e depois então se voltava para os gentios. Essa é a estratégia que Paulo usava. Então ele no ano 35 se converte, né? Mais ou menos no ano 35. E aí ele ali em Damasco, nós temos esse registro, nós podemos ver esse registro aqui no relato, no segundo relato, né, da conversão de Paulo. No primeiro relato está ali no capítulo 9, 18, que é onde eu vou ler aqui. No segundo relato do capítulo 26, versículo 16, onde diz assim, vou até ler um pouquinho antes, para os irmãos verem, diz assim, eu não vou ler todo o relato, né? Os irmãos podem ler em casa, os irmãos podem ler o capítulo 22 inteiro, o capítulo 9 inteiro, que fala do primeiro relato. Diz assim, a partir do versículo 12, um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Só tá aqui o que acontece. Então nós vemos nesse relato que Paulo ele tem um encontro com o mestre ali no caminho de Damasco, mais ou menos no ano 35 da nossa era, e já no seu quarto dia, né, de conversão, ele é batizado. A partir do momento que ele recebe o milagre, né, a sua vista ela é recobrada, ele tinha ficado cego por ocasião da intensidade da luz que ele viu, né? E aí ele recobra a sua visão, logo em seguida ele é batizado, e aí ele começa o seu ministério, né? Não podemos dizer como apóstolo, né? Nós vamos também falar disso. Começa o seu ministério, e daí ele
ele é quase morto em Damasco, né? E depois disso, Paulo, por exemplo, ele vai para a Arábia, né? Fica um tempo na Arábia. Nós não sabemos o que levou ele a ir para a Arábia, talvez para ali receber revelações do Senhor. O que nós entendemos é que as grandes revelações, Paulo recebeu revelações diretamente de Deus que nenhum outro recebeu, por exemplo, acerca da ceia do Senhor, né? O relato ali de 1 Coríntios capítulo 11, assim por diante. E o certo é que ele, então, passado 3 anos, ele vai a Jerusalém, né? E daí para visitar ali alguns dos apóstolos, pelo relato, né? Que nós temos ali, se eu não me engano, de Gálatas, deixa eu ver aqui, acho que é de Gálatas, ele visita Jerusalém, visita Pedro, tem ali contato com Pedro, tem contato com Tiago, e depois disso, passados, né, já 3 anos essa conversão, ele vai até Tarso, né, na sua cidade natal. Em Tarso, a cronologia da estadia de Tarso de Paulo em Tarso por aproximadamente entre 6 a 7 anos, que ele fica ali residindo. Então, quando ele sai de Tarso para se dirigir, né, no caso, até Antioquia da Síria, já tinham se passado 10 anos desde a conversão dele, né, ao cristianismo. Até então ele ainda não era apóstolo, né? Quando ele chega em Antioquia da Síria, na verdade quem leva ele, né, quem conduz Paulo até Antioquia da Síria foi Barnabé, porque Paulo, ele ainda, as pessoas ainda tinham medo dele quando ele chegava numa cidade, por causa da sua fama, né, de perseguidor da igreja. Quando ele chegava, normalmente as pessoas tinham receio de se aproximar e de ouvir. Então Barnabé foi o principal personagem que Deus usou para apresentar Paulo nos lugares onde eles chegavam. E Barnabé então se dirige até Antioquia da Síria, ali apresenta Paulo onde havia sido estabelecido uma grande igreja gentílica, né? Eles, entretanto, ficam ali por aproximadamente aí 1 ano, né? Mais ou menos 1 ano em Antioquia. E aí Paulo então faz a sua primeira viagem missionária com Barnabé. Nós temos o relato dessa primeira viagem missionária de Paulo no capítulo 13 de Atos, né? Mais ou menos no capítulo 13 nós temos esse relato da primeira viagem missionária dele. E nós vemos nesse relato que, na verdade, Paulo ali, ele era um obreiro, né, um cooperador junto com Barnabé, apesar dele já ter sido enviado, mas a gente vê ali pela ordem que ele, na verdade, o principal pessoa proeminente ali era Barnabé, né? Paulo estava com Barnabé. Mas ele já ali, pelo relato, né, que a gente vê ali deles, né, dizendo que eles estavam sendo enviados, né? Diz assim, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. É muito importante esse relato, porque, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que entender o que significa a palavra apóstolo, né? Apóstolo, na verdade, é um termo do grego que significa aquele que é enviado, né? Então, Paulo, ele só é enviado, né? Na verdade, o termo propriamente dito
designada a Paulo só passa a acontecer a partir desta primeira viagem missionária, quando então ele é enviado. Aí então ele passa a ser verdadeiramente um apóstolo. Até então, agora os irmãos vejam, já tinha se passado alguns anos, os críticos, né, os entendidos, dizem que desde a conversão de Paulo até aproximadamente a ida dele com Barnabé na sua primeira viagem missionária, tinha se passado em torno de 14 anos. E nós temos isso registrado, né? Mais ou menos, né? Um registro que nós temos aqui no capítulo 2 de Gálatas, onde diz assim, ó: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que pregam entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Então, eles dizem os críticos que mais ou menos tinham se passado em torno, né, entre 13 e 14 anos desde a sua conversão até a altura em que ele então foi enviado como apóstolo junto com Barnabé. Que isso daí nos ensina, irmãos, uma lição muito grande. Eu até inclusive hoje num áudio que eu enviei ao nosso grupo, ao grupo da igreja, enviei também, reencaminhei este mesmo áudio ao nosso grupo, né, Aprender para Crescer, falando acerca do chamado de Deus para as nossas vidas, né? Existem alguns critérios de Deus em relação a uma pessoa quando ela é chamada para o ministério. Posso até ler aqui para os irmãos, aqui na primeira epístola de Timóteo, né? Vou ler aqui para os irmãos terem uma ideia, né? Sobre os deveres do diácono e dos bispos. Os irmãos vejam que um dos critérios, né? Quando uma pessoa era chamada, é que não poderia ser novo convertido, né? Eles usam a palavra neófito. Neófito fala de uma pessoa não experimentado, não amadurecido, não idôneo. Então era um novo convertido. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, né, ou deseja ser bispo ou presbítero, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, quer dizer, não pode ser beberrão, não deve, né, se embriagar, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e nem avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Irmãos, veja aqui um princípio de Deus para aquele que quer, na verdade, trabalhar, né, no ministério, que quer servir a Deus, né, como ministro. Ele tem que exercer o papel de autoridade na sua casa, mesmo como sacerdote no lar, né? Como também tanto em relação a sendo um bom marido, como em relação também a sendo um bom pai, mantendo seus filhos em sujeição, disciplinando, amando, educando, né? E daí segue assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então está falando aqui, o que isso significa? Se você ou se eu não exerço o papel que é dado para mim como homem, né? Não exerço autoridade dentro da minha casa, quer dizer, eu não disciplino os meus filhos, não educo eles de acordo com os princípios da palavra de Deus, né? Os meus filhos pintam e bordam, fazem o que eles querem e eu, né, nada se passa. Quer dizer, como eu vou ter cuidado da casa de Deus? Diz aqui, ó, terá cuidado da igreja de Deus? Aí diz assim, ó, não neófito para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então aqui fala, não deve ser novo convertido. Não, veja só que quando Paulo ele é enviado como apóstolo, já tinha se passado entre 13 a 14 anos. Mesmo que Paulo, irmãos, tivesse sido enviado, por exemplo, no 5º ano da sua conversão, nós entendemos que mesmo assim, Paulo ele estaria muito mais apto
a ser enviado como apóstolo, né? Já com 2, 3, 4, 5 anos de conversão, do que a maioria dos obreiros existentes hoje, né? Paulo era um homem extremamente qualificado. Aliás, se Paulo, com todas as qualificações que ele tinha, chegasse hoje numa igreja e começasse a congregar, posso dizer para os irmãos sem medo de errar que passado 1 ou 2 anos, Paulo já estava lá em cima, porque hoje as pessoas têm muita pressa, né? As pessoas são muito afoitas em querer impor responsabilidade sobre as pessoas. E nós vemos que nessa altura não era assim, as pessoas tinham um cuidado muito grande, não havia um atropelamento acerca dos princípios de Deus. Então ele é enviado na sua primeira viagem missionária. Nós entendemos já aqui ainda no capítulo, eu li aqui sobre o bispo, irmão, mas se nós formos analisar aqui sobre os diáconos, é a mesma coisa, da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também sejam primeiros provados. Irmãos, vejam que entre o presbítero não diz que os presbíteros deveriam ser provados, mas o diácono já disse que deveria ser provado. Nós temos que saber entender o porquê disso, né? Depois sirvam se forem irrepreensíveis. E da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. E os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas ou famílias, né? Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, os irmãos vejam que havia princípios, havia regras, né, que eram exigidas daqueles que fossem exercer o ministério, tanto a nível do diácono, né, a nível do ministério de serviço, que é chamado diaconia, como também a nível do presbitério, né, para a pessoa então poder exercer algum dom ministerial, né? Se fosse, por exemplo, o dom de apacentar, o dom apostólico, o dom profético, né, o dom evangelístico, o dom de mestre, né? Então, esses são chamados de dons ministeriais que estão ali no registro de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Então, Paulo, ele é enviado na sua primeira viagem missionária. Ali no capítulo 13 de Atos, nós podemos entender que, na verdade, o que estava ali em evidência, né, ou a pessoa ali que era proeminente, né, o responsável, o que acontece, irmão? Um dos principais princípios de Deus é o chamado princípio de autoridade, tá entendendo? Por exemplo, eu vou explicar para os irmãos. Nós ali na nossa igreja em Fraiburgo, existe uma liderança, e essa liderança constituída, ela é constituída, por exemplo, pela nossa missionária Cláudia como dirigente da igreja, né? No caso, ela como dirigente, existe um ministério pastoral de apacentar, ainda que ela seja mulher, né? Que muitas pessoas possam não dar o devido valor à irmã, mas o certo é que a irmã é uma pessoa temente a Deus, né? Não cabe a nós, né, questionarmos e discutirmos. O importante é que ela começou um excelente trabalho, está dando prosseguimento a esse trabalho esse que talvez, irmão, muitos homens não conseguiriam ter iniciado. Aliás, irmãos, sabem que no passado havia um homem na frente desse trabalho, e o trabalho praticamente quase morreu, quase foi abaixo. Aliás, foi abaixo. E Deus então usou a missionária Cláudia para reerguer esse trabalho. E graças àquilo que Deus tem feito na vida da missionária, esse trabalho é o que é hoje. Eu creio e tenho plena certeza de que muito em breve nós seremos um trabalho grande ali em Fraiburgo, né, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então veja que ela é a dirigente da igreja, né? Eu como presbítero, na verdade, eu sou subordinado à missionária, né?
Então, os irmãos vejam que há um princípio de autoridade. Não é por ela ser mulher e eu ser homem, e por causa de eu ser um presbítero, né? E a missionária, por exemplo, por ela não ser consagrada, que eu estou acima dela. Isso não significa nada. Ela é a dirigente da igreja, então ela está acima de mim e eu estou subordinado a ela. Existe um princípio de autoridade estabelecido. Depois nós temos os diáconos, né? O diácono, o irmão Levi, o diácono, o irmão Marcos, com as suas respectivas esposas. O que acontece? Os irmãos lembram que eu preguei ontem, falando que não existe, né, um ministério mais importante do que o outro. O diácono, irmãos, ele não é inferior ao presbítero. O presbítero não é superior ao diácono, né? O que acontece? Cada qual tem o seu ministério diante de Deus. Existe uma confusão muito grande nas igrejas em relação a isso. Porque, na verdade, hoje, nas principais igrejas evangélicas, o diácono é tido o nível mais baixo do ministério, né, na igreja. O diácono é como se fosse, podemos dizer assim, o zelador do prédio, né, em que ninguém dá respeito a ele. E nós entendemos dentro do conceito bíblico que não é isso. O diácono ele ocupava um lugar de alta posição. O diácono, irmãos, é ele que cuidava da parte material da igreja. Tudo aquilo que era doado na igreja. Irmãos, vejo que ali no capítulo, se eu não me engano, 6 de Atos, quando os apóstolos se reúnem, né? Porque diz que começou a haver confusão, né? Entre a igreja, por exemplo, os de fala grega, né? Os de fala judaico, né? Os judeus de Israel, de Jerusalém, e os judeus de fala grega, por causa da questão da distribuição dos alimentos. Então Pedro, né, os demais apóstolos se reúnem e eles então resolvem nomear diáconos para tratar deste importante serviço. Nós vejamos que eles iam tratar de coisas que tinham que ser pessoas de grande reputação para não haver desvio, né? Então, cada qual dentro do seu ministério. Então, o que acontece? O diácono ele não é de uma posição inferior, ele infelizmente está desvirtuado na nossa cultura, mas dentro da cultura bíblica é uma posição de grande respeito, né? E então Paulo, aos 14 anos, né, de conversão mais ou menos, ele é enviado na sua primeira viagem missionária com Barnabé. Barnabé era o principal apóstolo, Paulo junto com ele cooperando. A partir do meado desta viagem, Paulo já começa a assumir o seu posto como principal apóstolo, porque Paulo era um homem de grande oratória, era um homem extremamente preparado, era um homem versado nas escrituras, né? Apesar de que Barnabé também era um homem cheio da graça, de conhecimento, de poder de Deus, mas Paulo, ele se sobressaiu, né? Era uma obra grande que Deus tinha na vida dele. Deus tem um ministério na vida de cada um. Não quer dizer que por causa disso Barnabé se tornou inferior a Paulo, não. Isso fala de questão do princípio de autoridade. Paulo se tornou, a partir do meados da primeira viagem, se tornou a ser o principal apóstolo, né? Enviado nas viagens missionárias, tanto que depois houve ali uma divergência entre eles. Então houve ali uma separação, onde Paulo e Silas, já na sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas seguem um rumo e Barnabé e João Marcos seguem outro rumo, mas o certo é que todos eles estavam fazendo a obra de Deus para glorificar ao nome do Senhor. E então os irmãos vejam a grande obra, né, que Deus ele começou a realizar. Em relação aos nomes, né, nós vemos que ele começa a ser tratado ali no capítulo 9 de Atos como sendo Saulo de Tarso, e a partir ali do capítulo 13, mais ou menos, assim provavelmente dito, a gente já começa a ver ele sendo tratado como Paulo. O porquê que isso aconteceu? Saulo de Tarso, Saulo era o nome hebraico, né? Que se chama Shaul, né? E enquanto que Paulo ou Paulos era o nome grego, né? Porque Paulo ele tinha cidadania romana, apesar dele ser um judeu,
mas um judeu da diáspora, né? Um judeu de fala grega, apesar dele falar, que ele também falava hebraico, né? Mas ele era um judeu da diáspora, então ele também tinha cidadania romana por causa dos seus pais. Então ele, por causa disso, ele também tinha o nome gentílico, né? Um nome romano, e esse nome era Paulo. Então por isso que nós, como ele foi considerado o apóstolo dos gentios, então nós vemos que Lucas, né, o médico amado, no relato de Atos dos Apóstolos, né, qual foi Lucas que escreveu, nós vemos o próprio Lucas, a partir ali da sua primeira viagem missionária, já começa a tratar Paulo no seu nome gentílico e não hebraico. Por quê? Porque Paulo foi o apóstolo entre os gentios. Então era lógico chamá-lo pelo nome gentílico e não pelo nome judaico. Então é por isso que nós, na verdade, hoje conhecemos ele como Paulo de Tarso e não como Saulo de Tarso. E Paulo era um homem, como eu já tinha falado, de uma família influente. Nós vemos isso em vários relatos. Nós vemos o caso, por exemplo, quando Paulo estava sendo para ser morto, né? Quando o filho da irmã de Paulo, né? Ele vai até Paulo e ele então avisa Paulo do que estava acontecendo entre os judeus, que estavam, na verdade, formando uma emboscada para matá-lo. Paulo então pega este sobrinho dele e fala: olha, então você se dirija ao tribuno e você então fale ao tribuno. Irmãos, vejam, se a família de Paulo, né, no caso da sua irmã, não fosse de uma posição proeminente na sociedade em Jerusalém, como é que eles iriam ficar sabendo dessa emboscada, né? Então a gente vê nisso daí que Paulo ele era de família realmente célebre em Jerusalém. E também nós vemos ali na epístola, né, de Paulo aos Filipenses, vamos ler aqui, Paulo ali se dirigindo aos Filipenses no capítulo 3, né? Ele diz assim, ele estava ali, na verdade, se defendendo, né? Ele diz, olha assim, a partir do versículo 1, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão, como nós, somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, veja só que ele começa o argumento dele, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, ele falando. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, Paulo aqui começa a falar dos prejuízos que ele teve, daquilo que ele deixou de ganhar, daquilo que ele deixou para trás, por amor a Deus. Nos nossos dias não é diferente. Tem pessoas, por exemplo, que poderia seguir uma carreira vitoriosa, né, nos meios seculares, como engenheiros, né, arquitetos, médicos, né, pessoas chamadas profissionais liberais e até mesmo profissionais de modo geral, mas que têm um chamado para o ministério, né, e acaba abrindo mão daquela carreira, porque, irmãos, acontece o seguinte, chega a um ponto, por exemplo, no meu caso, né, eu estou junto com os irmãos ali, eu e a missionária, nós não somos assalariados da igreja, nós temos as nossas funções, a missionária é esposa, o marido dela trabalha, ela não está trabalhando por causa de um problema que ela teve de saúde no passado, né? Mas o certo é que ela trabalhava no passado e ela está, neste momento, assegurada, né? A partir do momento
que ela receber baixa, que ela estiver em plena condição de trabalhar, eu tenho certeza que ela tendo condições, ela vai voltar a trabalhar. Então vamos ver. Então nós trabalhamos para nos manter, nós não somos assalariados da igreja. Mas vamos supor que nós tivéssemos ali uma igreja, irmãos, que tivesse ali 200, 300, 400 membros, né?